Fala galera, beleza? Então, hoje eu quero fazer um comentário sobre esse vídeo que eu assisti e eu achei até assim engraçado, porque eu nunca tinha me questionado sobre a opção sexual do Capitão América, assim como provavelmente muitos de vocês também não. Mas como estão questionando isso, não custa nada a gente, sei lá, falar a respeito. Antes de mais nada, eu queria só atentar um fato da minha adolescência. Na minha adolescência eu era muito fã de rock internacional, principalmente. Sei lá, Nirvana, Pearl Jam, mas o rock nacional ainda tinha uma expressão muito grande, principalmente com a banda Legião Urbana. E pra mim foi um choque do caralho quando eu descobri que o Renato Russo era gay. Eu me negava a acreditar. Eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos de idade e eu não tinha, primeiro que eu não conhecia ninguém que fosse gay. E pra mim não era um universo que tinha sido apresentado. Então quando eu fiquei sabendo que o Renato Russo era gay, sinceramente, o meu mundo caiu. Porque eu falei, porra, como que pode esse cara ser tão foda e ser gay? Você tá entendendo a minha cabeça como é que era? Mas aí eu vou falar que a culpa é dos meus pais, vou falar que não, o mundo que eu vivia era daquele jeito. E hoje a gente está vivendo uma transformação e uma inclusão de minorias, né? Isso daí é um negócio que é muito delicado, porque muitas pessoas elas vão falar que não é para ser dessa forma, que tá errado e tal. Assim, tenho minhas ressalvas, mas eu acho que de maneira geral, quando você fala de um cara que sofre bullying, que vive oprimido e tudo mais, é provável que seja realmente importante que esse cara não sinta vergonha de ser quem ele é. Então, baseado nisso, eu quero analisar um pouco esse vídeo para entender o que esse cara tá falando. Vamos dar uma olhada? Onde eu estava observando que existia uma identificação de grande parte do público para com o time do Homem de Ferro. Aí eu choquei essa fantasia com a realidade, e fiz alguns comparativos evidenciando o comportamento das pessoas. Olha, a gente tem que diferenciar essa questão dos quadrinhos para o universo cinematográfico, onde você teve um personagem muito mais trabalhado e obviamente muito mais interessante, e o Homem de Ferro ele teve 3 filmes para a gente poder entender quem ele era, e o Capitão América teve 2, e esse terceiro agora, a Guerra Civil, não tem nem tanto falando sobre ele, mas já um grupo em si, sabe? Então, obviamente que o público gosta do Homem de Ferro, porque ele teve muito mais tempo de ser estabelecido e querido ao longo desses anos. E esse vídeo é legal vocês assistirem. Não entendam que, como alguns idiotas acharam em comentário, que eu estou dizendo que o Homem de Ferro seria uma espécie de comunista. Não, eu estava fazendo uma referência à identificação que as pessoas tinham mediante a atitude dos personagens em si. É um filme bastante interessante. E ele tem um vídeo bastante interessante, vou deixar na descrição desse vídeo. Ele tem bastante a ver com o que eu vou expor aqui, que é a questão do imaginário. Então nós temos, além do filme do Capitão América, a notícia de que eles estão querendo colocar uma dupla, um outro cara, um Capitão América gay. Temos também o filme Frozen, que estão querendo colocar uma lésbica para também rolar uma dupla gay lá, uma dupla lésbica. E também temos o novo 007, que os caras estão fazendo tipo uma especulação para, em vez de ter um homem no papel de 007, colocar uma mulher, Então, antes de mais nada, a gente tem que entender que o Marvel Cinematic Universe, ele não visa discussão que possa deteriorar a popularidade dele. Ele quer merchan, ele quer vender, ele quer grana. Então ele não vai entrar numa discussão política perdida ou em algo que não tem um clamor popular. Se esses caras eles estão achando que vale a pena trocar isso ou botar aquilo, obviamente é porque muita gente está pedindo isso e eles vão atender, se tiver que atender. Então o que acontece? Essa notícia, eles alegam, no caso, o Capitão América, ser um personagem gay para os próximos filmes. Eles estão alegando que existe um certo clamor popular que estão meio que exigindo um Capitão América gay e um personagem, no caso até o Soldado Invernal, para fazer uma dupla gay com ele. A gente sabe que existe esse bromance entre o Buck e o Steve Rogers, Então, porra, os caras ao longo de décadas eles tiveram esse relacionamento, um era sidekick do outro. É aí que tá a parte do preconceito que a gente acaba tendo, sabe? Eu não consigo enxergar o Capitão América nem com homem, com mulher, mas eu não consigo enxergar o Capitão América na sua intimidade sexual. E por que eles falam que existe um certo clamor? Para eles poderem arranjar motivos para primeiro publicar essa matéria. Tá?
Na verdade, esse clamor popular não existe. Eu acho que isso é muito confortável dizer que um clamor popular não exista. Se, sei lá, 100 mil pessoas, aí você pensa que num mundo enorme desse, 100 mil pessoas se organizem ou então simplesmente peçam por alguma coisa. Já é gente pra caralho. Então é provável que exista sim um clamor popular que queira ver determinado grupo representado nas telas. Você pode ver no Capitão América Civil War, que teve agora, a inclusão de personagens femininas e a inclusão de negros, que é uma coisa que no cinema há 20, 30 anos atrás, dificilmente ia ter essa pluralidade dentro de um filme como esse. Então nós precisamos ter motivos para colocar essa matéria no ar. Então vamos colocar essa matéria. Depois que essa matéria é colocada no ar, em grandes portais e tudo mais, aí começa o processo de idiotização das pessoas. Eu acho que o que começa é um processo de pesquisa, porque eles soltam a matéria, isso vai para os canais para que a galera consiga discutir sobre isso, a população, o público. Se rolar algo favorável, provavelmente eles vão seguir a tendência que o público está querendo. Então não tem nada de conspiração, de porra nenhuma. O cara só quer saber o que de fato a galera quer. Houve um clamor, eles estão perguntando de volta e querem um feedback para saber o que de fato eles podem fazer daqui para frente. Tá, como funciona isso? Nós temos uma nação bastante vazia, grande parte das pessoas são sim idiotas úteis. Não é que nós temos uma nação. O mundo é assim, cara. Me desculpe. Mas se você for em qualquer outro país, vão ter pessoas que vão concordar com algo, que vão discordar de algo, ou que simplesmente para elas não vão fazer a menor diferença. Pessoas que perderam completamente o senso analítico, não conseguem fazer análises, apenas recebe uma notícia e começa a concordar com ela, porque muitas pessoas estão concordando, porque assim a notícia alega que existe um certo clamor e muitas pessoas estão pedindo. Então eu preciso concordar com todas essas pessoas para eu me sentir aceito, me sentir dentro de um grupo, me sentir uma pessoa correta. Então eles fazem dessa forma. Isso é interessante porque naturalmente o ser humano ele procura pares para sociabilizar. Ele não vai sociabilizar com uma pessoa que não tem nada a ver com ele, porra. Isso aí provavelmente em situações forçadas, como numa empresa ou alguma coisa assim, ou numa escola, onde você tem que estar em convívio de outras pessoas, talvez seja mais difícil, mas ao longo do tempo você tende a estar próximo de pessoas que são parecidas com você. Então não existe tanto essa divergência de opinião se você procura sociabilizar com seus pares. Quando alguém contraria isso, alguma pessoa que tem noção da realidade, consegue fazer uma análise e observa que isso não passa de um processo ideológico para distorcer a nossa sociedade, desconstruir a ordem, você fala com... E aí é o que eu pergunto para você agora. O que é a realidade? Na cabeça desse cara, a realidade é uma coisa, na minha é outra. Então é provável que realidade para mim e para ele sejam coisas diferentes. Isso daí é a visão dele para o mundo. Agora, a realidade em si é uma coisa subjetiva. E nós sabemos que esses grandes canais, esses globalistas, esses esquerdistas e todos esses movimentos internacionais, têm um plano de fato de domínio e eles precisam idiotizar as pessoas para que seja mais fácil pisar nelas. Eles possuem um método muito eficaz, que é o controle da propaganda. E sim, através da propaganda você consegue mudar o imaginário das pessoas. Então, com essa opinião, ele está me dizendo que a Disney, até porque, para quem não sabe, a Marvel ela pertence à Disney hoje. A Disney é esquerdista, é gaysista, é tudo de ruim. A Disney porque ela quer mudar o nosso imaginário, porque ela quer mudar os nossos conceitos. Ela quer mudar os nossos conceitos ou ela quer se adaptar ao mundo que existe hoje para conseguir vender muito mais. Através da fantasia, no caso em filmes, você consegue incutir ali e passar para as pessoas ideias para formar o imaginário sobre uma realidade paralela, não a realidade de fato. Tá? Aí você começa então a colocar na cabeça das pessoas que sim, vários papéis que somente podem ser promovidos por homens, mulheres também pode fazer. Isso é engraçado porque ele está dizendo que simplesmente tem esses papéis que mulher não vai poder fazer e foda-se. Por quê?
Eu não entendo isso, cara. Certos papéis que mulheres podem fazer, homens também podem começar a fazer, né? E isso é interessante, que as pessoas agora estão começando a taxar pessoas que estão comentando o contrário a todo esse tipo de ideologia de extrema direita também, né? Inclusive eu vi um péssimo vídeo esses dias, um podcast de merda, onde foi alegado, né, que sobre a questão das pessoas estarem comentando que não gostaram de terem substituído todos os caça-fantasmas homens por caça-fantasma todas mulheres, né? Falaram que pessoas que pensam assim, a extrema-direita, né? Então, assim, a extrema-direita... Assim como ele mesmo assumiu que a opinião dele, sendo de direita, é de que não exista mudança, que seja conservado do estado que está. Ela é a responsável por ser antiquada, pensar de uma maneira... serem fascistas, pensar contrário à liberdade. Então você precisa criar a propaganda, vamos lá, vamos criar a propaganda, mas qual o motivo? Que existe um clamor popular, vamos fomentar esse clamor popular, vamos criar a matéria e depois vamos espalhar a matéria para idiotizar as pessoas. E como é que nós vamos combater aqueles que têm noção da realidade? Nós precisamos dos rótulos prontos para calar essas pessoas. Para idiotizar não, para ter um termômetro e saber se vale a pena realmente investir naquela suposição que foi levantada por alguém, porra, né? E quando eles colocam esse tipo de imposição de que temos que ter personagem gay o caralho, primeiro você nota que existe uma rejeição, uma reação negativa aqui. Depois você nota, né, em algumas mídias e tudo mais, agora eu vou falar pelo meu canal que eu percebo, depois você nota que existe uma ação. Né? O que seria essa ação? Primeiro são, obviamente, de uma certa militância que é favorável a isso. Certa militância fica um negócio muito conspiratório. Mas se você for parar para pensar, realmente você precisa de um argumento para poder refutar, seja de ambos os lados, os que estão contra ou a favor de alguma situação. Então você precisa ter uma base para você poder contrariar aquilo ali. Sem essa base você não contraria nada. A militância geralmente faz o tal barulho para que certas matérias sejam levantadas como se fosse um clamor mundial ou nacional. Tá? Então você percebe que daqui a pouco começa a ação desses militantes. Então você percebe que não é uma reação, é uma ação. E depois, né, como esses militantes dão uma base, aí as pessoas idiotizadas começam também a comentar e seguir a mesma linha de raciocínio preparada pela mídia e também pela militância. É difícil achar que as pessoas simplesmente concordam com aquilo, né? Elas têm que ser idiotizadas porque elas concordam com algo que é contra o que você acha que é certo. Então é assim que funciona. Então nós precisamos mexer com o imaginário das pessoas, nós precisamos distorcer o imaginário das pessoas através da propaganda, através da fantasia, e assim nós vamos moldar nessas pessoas uma visão, um caráter completamente distorcido, tá? E eles vão exteriorizar isso. Então você vai ter seres humanos vazios, sem senso analítico, sem limites, com uma completa visão errada do que é bem, do que é mal, o que ele considera bem para ele, foda-se aquilo que tem que ser imposto, e você começa então a ter toda essa desordem. Aí a partir disso nós começamos a ter perversão sexual, promiscuidade, desordem, roubo, vandalismo, então, porque as pessoas perdem a noção de limites. Eu acho engraçado que desordem, para ele que deve viver numa casinha de boneca, é tudo isso que gera essa desordem, né? Cara, não, isso aí é o mundo. O mundo é assim, cara. É cheio de opiniões, é cheio de ideias, é cheio de grupos que se contrariam o tempo todo. O que aconteceu é que com a internet a gente tem mais acesso a grupos que pensam diferente da gente. Então não tem como você achar que só porque a pessoa é contra o que você está falando, ela é um agente do caos no mundo. A sociedade está constantemente se organizando e se adaptando a um novo cenário, vamos dizer assim. E aqueles que não são adaptados são rejeitados por ela. As coisas vão se modernizando, ou com, sem aspas, e as coisas vão se tornando mais usuais, e aquelas pessoas que não se encaixam no mundo vão ser deixadas de lado. Eu quero só abrir uma discussão, não quero que ninguém fique puto com ninguém. E se você tem alguma opinião a respeito disso daqui, coloca aqui nos comentários, se inscreva no canal, curta o vídeo e falou, até a próxima, fui!